Bom, pessoal, boa noite. Continuando, tá? A segunda parte da aula de Estatuto de Desarmamento, né? Nós estávamos falando na primeira aula de toda a parte introdutória aí, né? De como se pega a autorização, tá? Estamos estudando a Lei 10.826 de 2003, tá bom? Eu dividi a aula em duas partes, né? Para que você consiga, de alguma forma, distribuir o seu estudo em pequenas partes, né? E aí consiga gravar da melhor forma possível, tá bom? Então as nossas aulas vão girar entre 25 a no máximo 30 minutos e quando eu achar necessário eu corto, tá? A aula e a gente faz uma segunda aula. Essa aqui é a situação. A gente vai falar agora dos crimes e das penas, tá? Então até agora falamos como é que se registra, quem tem direito à posse, quem tem direito ao porte, quem registra, tá? O que é o SINARME, o que é o signo, tá bom? E agora nós vamos falar dos crimes em si, tá? Vamos lá. O pacote, só para lembrar você que o pacote anticrime, ele veio para fazer algumas alterações, tá? E alterações importantes, então é bom que a gente fique atento nessa lei, porque toda vez que o pacote anticrime entra, toda vez que entra uma novidade, é importante que a gente fique atento, tá? Então, vamos lá. Primeiro crime, está lá definido no artigo 12, tá? É a posse irregular de arma de fogo. É o primeiro crime, tá? O que diz? Você possuir, preste atenção nos verbos do tipo, ou manter arma de fogo, acessórios ou munição, foi o que eu falei na primeira aula. Então não precisa ser só o 38, basta tu ter a bala do 38, basta tu ter uma luneta de tiro, basta tu ter um silenciador, basta tu ter um pente de arma, tá? E aí é esse crime do 12, veja bem, são as armas de uso permitido, tá? Nós temos armas de uso permitido, que qualquer pessoa que tenha o certificado de registro pode comprar, né? E aqui eu preciso fazer um comentário, tá? O Bolsonaro fez um novo decreto e ele alterou essas armas de fogo de uso permitido, tá? Então, antigamente, há uns anos atrás, por exemplo, não era permitido que um civil qualquer, sem mexer com força de segurança, comprasse uma .40, né? Que é uma arma, por exemplo, que vai ser utilizada por vocês da força de segurança, que é uma arma de alto impacto, né? Uma arma forte, muito forte, de alto impacto, né? E também, por exemplo, a 9mm, que é uma arma utilizada pelo Exército, né? Que é uma arma que ela tem um grande poder de transfixação, né? Ela atravessa, ela transfixa, e aí não era permitido. Hoje, com esse novo decreto, é permitido, tá? Eu só estou dando uma informação. Então, o que é a arma de uso permitido? É o que o decreto novo do Bolsonaro veio, né, e especificou. Eu não vou te falar aqui para tu ler o decreto, porque o decreto não está no teu edital, está só o Estatuto do Desarmamento. Tá? Então eles não vão te perguntar, pelo menos não devem te perguntar, quais são os tipos de arma permitidos. Tá? Mas é só para o seu conhecimento. Então antigamente tu podia comprar um 38, no máximo uma 380. Né? Hoje já é permitido você comprar uma .40, uma 9mm, dentre outras que estão lá, tá bom? Então, esse crime aqui é você ser pego na posse de uma arma de uso permitido. Então, você está com uma .40 sem o certificado de registro, né? E aí, você é pego com essa .40, tá? Preste atenção agora no final. Na sua residência ou na dependência desta, a posse de arma de fogo só ocorre se tu é pego na tua residência ou no comércio. Lembra que eu falei intramuros? Se for dentro do muro que você for pego, ou seja, você está fazendo alguma coisa lá, alguém entra, prende você, alguma coisa e vê que você está com uma arma, né? Você responde pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá bom? Segundo crime, tá? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora o porte é o inverso, você vai ser pego com a arma de uso permitido extramuros, fora do muro, tá? E aqui tem um detalhe muito importante. Esse está definido no artigo 14 lá, tá? E o artigo 14 vem dizendo lá, tome muito cuidado com isso, que esse crime é um crime inafiançável, tá? Aí eu te pergunto,
Quem é que define o que é crime inafiançável? Você já deve ter lido, deve ter estudado, com certeza, em direito constitucional, quais são os crimes inafiançáveis. Está lá no artigo 5º. Então, vamos lembrar aqui, são os 3 T's, tráfico, tortura, terrorismo, que mais? Crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados contra a ordem e o Estado Democrático de Direito. Tá? Então, se a Constituição Federal falou que esses crimes são inafiançáveis, não pode uma lei abaixo dela falar que outros crimes o são. Então, veja bem, o artigo 14, na parte que fala que é assim, que esse crime é inafiançável, ele foi tido como inconstitucional pelo STF, então não tem aplicação, tá? Então desconsidere isso, ou quando você for estudar, que você lê essa parte, risca lá e coloca inconstitucional de acordo com o Supremo Tribunal Federal, certo? É afiançável sim, tá? Então, posse intramuros, porte extramuros. Nós estamos falando de crimes que você é pego com a arma de uso permitido, tá? Continuando. Posse ou porte ilegal, veja que o primeiro é posse irregular e porte irregular. Agora é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aqui não. Aqui a coisa fica um pouco mais pesada, Você vai ver na lei que se naqueles outros dois a pena máxima de um é 3 e a pena máxima do outro é 4, aqui você já vai ver que as penas são maiores, Então, olha o que diz o artigo 16, possuir ou portar, adquirir, aí vem todos os verbos do tipo, fornecer, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter, sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento. Rodrigo, me dá um exemplo de arma de uso restrito. Tem vários, mas o exemplo que eu posso te dar aqui é uma metralhadora automática, por exemplo, é um fuzil, Imagine aí um civil tendo uma metralhadora automática ou um fuzil. Queriam liberar, as automáticas, Não pode. Aí já é de uso restrito, aí só bota pra galera ali da segurança, tá? E aí, nesse caso, se o cara for pego com essa arma, já é posse ou porte, não interessa onde ele é pego. For pego dentro da casa, é posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se for pego fora, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. É o mesmo crime, tá? E aí, esse crime já tem um tratamento mais pesado pela lei, tá? Situações que tu tem que estar atento nesse artigo 16 são as equiparadas a esse artigo, Ou seja, não é só isso. Pode ser que existam outras situações e que você é equiparado a possuir ou portar arma ilegalmente arma de fogo de uso restrito. Quais sejam? Primeiro, essa aqui é a mais importante, que cai muito em prova, cuidado com essa pegadinha aqui, tá? Então fala assim, suprimir ou alterar, nas mesmas penas, incorre quem suprimir ou alterar marca, número ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, pode ser que ele falhe na prova que o sujeito foi pego com uma .40, aí tu vai lembrar que eu falei que a .40 é de uso permitido, entretanto no meio do caminho ele diz que a arma está com a numeração raspada. Opa, numeração raspada, o cara está portando ou possuindo uma .40 de numeração raspada, não falamos mais de porte ou posse irregular, estamos falando de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos direto para o 16, tá bom? Outra situação, modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fim de dificultar ou de qualquer modo induzir o erro da autoridade policial, perito ou juiz. Também vai para o artigo 16. Possuir, detiver, fabricar ou empregar explosivo ou incendiário, artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com a lei. Artigo 16. Portar, possuir, adquirir, transportar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação, raspado, suprimido ou alterado. Também, foi o que eu falei na primeira. Se já lá na primeira o crime é suprimir e alterar, né? Aqui é você estar portando e possuindo a arma com a numeração suprimida e alterada. É a mesma coisa, tá? O primeiro é tu que faz, né? Tu que suprime. E o segundo, esse que eu falei aqui, você possui uma arma. Mas não fui eu que suprimi. Não interessa, tá? Não interessa, vai responder pelo 16. Eu já comprei assim, não interessa, tá? Portar, já foi. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, cuidado com gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosiva a criança ou adolescente, vai para cá também. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Olha isso aí, isso é muito comum para quem anda no interior, sabe disso, né? O cara, ele pega, recarrega o cartucho dele, né? Ele compra lá, pega o cartuchinho, compra lá, antigamente era muito comum isso, né? Comprava lá as esferinhas, botava e recarregava, fazia lá o negocinho, porque ele economizava. Olha aí o que está dizendo. Vou dizer de novo, produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Então tome cuidado com esses detalhes, porque às vezes você anda na prova, parece ser uma besteira. Não, esse aqui o cara recarregou o cartucho, o cara está no 16, tá? E aí ele vai responder por posse ou porte, vai depender do caso, né, ilegal de arma de fogo de uso restrito, tá bom? Outros crimes, tá? Esse aqui você tem que tomar cuidado, tá? Disparo de arma de fogo, tá lá no artigo 15. Você dispara a arma de fogo ou aciona a munição em lugar habitado, cuidado, é lugar habitado. Se estiver no meio do mato, onde não tem ninguém, né, não vai ser esse crime, tá? Não vai ser esse crime. Então, tu tem que disparar arma de fogo em lugar habitado ou em via pública, tá? E em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, evidentemente, né? Senão, se você puxar uma arma lá e atirar em outra pessoa, esse crime fica absorvido pelo crime de homicídio ou tentativa de homicídio, né? Crime meio que visa o crime fim, tá? Mas depois a gente fala, quando a gente for falar sobre homicídio ou roubo, também a gente vai falar dessa situação, tá? Quando é que o cara responde em concurso material com porte ilegal de arma de fogo e quando não, tá? Nas próximas aulas a gente fala disso. Então, aqui o disparo aqui, né, o crime é disparar em local habitado. Então, tá, eu comprei uma arma, tô feliz da vida, vou treinar, vou atirar aqui em casa. Eu tô na minha casa, não interessa, é lugar habitado, tá? É um crime de perigo, tá? Abstrato, né? Então o que se verifica aqui é um disparo, é você levar as pessoas ao perigo, né? E aí já responde por crime, tá? Outra coisa, mais uma vez, diz aqui que o crime, a lei fala que o crime é inafiançável, mas você sabe que o STF entende que só é inafiançável, evidentemente, quem está lá na Constituição Federal, pelo princípio da hierarquia das normas, pela pirâmide kelsiana, né? Que diz que a Constituição ela está acima, né, de todas as leis, então nenhuma lei pode ir de encontro, né, à Constituição Federal. Se assim o fizer, ela é inconstitucional, tá bom? Crime de omissão de cautela, tá? 13, artigo 13, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir, preste atenção, menor de 18 anos ou pessoa portadora deficiente mental que ela se apodere da arma de fogo, que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, ou seja, é o pai que deixa a arma ali, né, dando sopa e o moleque vai lá e pega a arma. Precisa ter disparado? Não, basta que ele se apodere da arma, mas preste atenção que é o menor de 18, tá? Rodrigo, se for maior, não é crime, o fato é atípico, tá? Aqui a legislação determina que seja menor de 18 ou deficiente, evidentemente que aqui o deficiente é qualquer idade, tá? Ou é menor de 18 ou é deficiente. Toda vez que você lê deficiente, você desconsidera a idade, que aí é qualquer idade, tá? Nas mesmas penas incorre, esse aqui eu até falei para você na outra aula, né, que o proprietário e diretor responsável ou empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de observar a ocorrência, registrar a ocorrência policial, a Polícia Federal da perda, do roubo, do furto, né, de munição de arma de sua responsabilidade no prazo de 24 horas. Lembra? A empresa tem o porte das armas. Olha, sumiu 38 daqui, tem que comunicar em 24 horas à Polícia Federal, tá bom? Continuando,
comércio ilegal de arma de fogo, tá? Preste atenção, aqui o 17, ele é tido como crime hediondo, tá? Então, adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, demonstrar, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial, olha aí, grife essa parte quando você for ler, no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização legal, tá? E aí a intenção aqui, pessoal, é você comercializar arma de fogo, tá? Veja, é um crime hediondo, tá? Equipara-se a atividade comercial e industrial, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular clandestino, inclusive o exercício em residência. Por exemplo, você começa a fabricar arma caseira, né? Ou você começa a vender armas da sua residência, tá? Sem autorização legal, comércio ilegal de arma de fogo, artigo 17, tá bom? Na mesma pena incide quem vende, entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização, em desacordo ou determinação legal para o agente policial disfarçado. Como nós vimos na lei de drogas, aqui também há a possibilidade do agente policial se disfarçar e pegar a pessoa que está cometendo esse crime. Nesse caso, não é flagrante preparado, tá? É um flagrante autorizado e a pessoa é presa em flagrante, tá? Continuando, para terminar aqui a última parte do crime, nós temos o tráfico internacional de arma de fogo, também é um crime hediondo, tá? Os verbos do tipo são importar, exportar, favorecer a entrada ou saída no território nacional, a qualquer título de arma de fogo, acessório, munição, sem autorização, ou seja, se a primeira intenção ali é comercializar, aqui, amigo, tu quer exportar, né? Ou importar arma de fogo sem autorização. Evidentemente que tudo sem autorização legal. Incorre na mesma pena quem vende, entrega arma de fogo, acessório, munição, em operação de importação, sem autorização de autoridade competente, a agente policial disfarçado. É a mesma situação que nós vimos lá em cima, tá? Atenção, tá? O porte e o posse de arma de fogo de uso proibido também são tratados como crime hediondo, tá? Vou falar de novo. O porte e o posse da arma de fogo de uso proibido também são tratados como crime hediondo, tá? Nesse caso, é um crime inafiançável, tá? Então, os crimes do artigo 16, os crimes do artigo 17 e os crimes do artigo 18 são crimes hediondos, portanto, são inafiançáveis. Ah, Rodrigo, mas tu não falou que a lei não pode determinar que se é afiançável ou inafiançável? Não, mas quem está determinando aqui não é a lei, não é a lei. A Constituição Federal, ela disse lá que essas leis, que crime hediondo não cabe fiança. Não falou lá isso aí na Constituição Federal, artigo 5º? Então, como esses três crimes são equiparados a crime hediondo, eles também não cabem fiança. Cuidado, hein? Não caber fiança é diferente de não caber liberdade provisória. A liberdade provisória ela pode ser tida com ou sem fiança, tá? A gente está falando de fiança, de você dar uma garantia lá em dinheiro ou em algum bem de valor para responder o processo em liberdade. Mas se te perguntarem se é possível a liberdade provisória sem fiança, você vai dizer que sim. Ah, mas como assim, Rodrigo? A liberdade provisória pode ser dada pelo juiz sem fiança. Mas aí, evidentemente, que o juiz vai analisar com muito mais critério, né? Já tem critério na fiança, ele vai analisar com muito mais com relação à liberdade provisória sem fiança, tá? E para a gente já ir caminhando para o final da aula, vamos falar aqui agora das casos, aquela parte chata, né? Dos casos de aumento de pena, tá? O pacote anticrime trouxe casos de aumento de pena até a metade, tá? Como é que você vai entender? Preste atenção. O crime do artigo 14, tá? O artigo 14, vamos lá, rapidinho. Artigo 14 é o porte ilegal de arma de fogo, tá? O crime do artigo 14, que é o porte ilegal de arma de fogo, quando é que vai ter caso de aumento de pena, tá? No artigo 14. Quando for o integrante, quem estiver portando arma de fogo de uso, deixa eu ler aqui, arma de fogo de uso permitido, tá? Quem estiver portando arma de fogo de uso
permitido, tá? Se essa pessoa que estiver portando for integrante de empresa de segurança privada ou transporte de valor, se for praticado por aqueles que possuem porte funcional, se for integrantes de entidades desportivas e se o agente for reincidente de crime de qualquer natureza, há aumento de pena, tá? Do artigo 15, disparo de arma de fogo, tá? Se, preste atenção, se o disparo de arma de fogo for feito por integrante de empresa de segurança privada ou transporte de valores, se for praticado por aqueles que possuem porte funcional, se for praticado, claro, o cara policial militar, ele pode dar tiro na rua? Pode, mas tem que ser evidentemente em ação, né? E aí ele só pode usar força letal, vocês vão ser treinados para isso no momento correto, mas ele está atirando de graça ali, né? Está dando disparo sem motivo nenhum, fazendo tiro ao alvo. Ah, é um policial militar? É, aumenta a pena pela metade. Então, caso de aumento de pena pela metade do artigo 15, tá? Integrante de empresa de segurança privada, transporte de valor, aquele cara que anda com a arma dele lá, da empresa, o pessoal que tem um porte funcional, toda aquela galera da segurança, os integrantes das entidades desportivas, que é o pessoal ali do CAC, e os agentes e o agente reincidente específico do criminoso. O que é reincidente específico? Ele já cometeu o mesmo crime, isso que é reincidência específica, né? Reincidente geral, ele cometeu um furto e agora ele cometeu um crime de porte ilegal de arma de fogo. Reincidente específico, ele cometeu um crime de disparo de arma de fogo, depois ele cometeu de novo o crime de disparo de arma de fogo, nesse caso, duplica a pena, tá? Artigo 16. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Onde é que tem caso de aumento de pena aqui, tá? A mesma situação. Se o cidadão que for pego com a arma de fogo de uso restrito for segurança privada de transporte de valor, for o cara lá do que tem o porte funcional, ele pode ser pego com uma arma de fogo de uso restrito sem autorização? Pode, ele não pode estar usando todo tipo de arma e qualquer arma. Ele vai ter autorização para usar algumas armas. Vamos supor que ele é pego com uma arma que ele não tem autorização para usar, seja de uso restrito, ele não pode usar, tá? Também vai responder pelo crime, tá? Não é porque tu tem aporte funcional que tu pode usar qualquer tipo de arma a teu bel prazer. Não é assim não, tá? Então tu és pego, crime, tá? E aí duplica a pena. Entidade esportiva, a mesma coisa. Crime, do artigo 16, duplica a pena. Reincidência específica, a mesma coisa. Crime e duplica a pena, tá? Do 16, que é o comércio, né? Ilegal de arma de fogo. E do 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. E do 18, que é a parte da importação e exportação, né? Nesses casos, quando é que é a duplicação de pena, tá? Quando essa pessoa for pega vendendo qualquer arma de uso restrito, tá? E aí vai ter esse caso de aumento de pena, tá? Ou então, deixa eu ver aqui, rapidinho. É justamente isso, tá? Se o cara ele for pego, né, importando, exportando e vendendo as armas de fogo de uso proibido ou restrito, nesse caso ele tem o aumento de pena, tá? Então tome cuidado com isso, tá bom? Pessoal, então para finalizar as disposições gerais, tá? Apreensão e destruição, tá? Para finalizar. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e a sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente e ao comando do Exército, ou ao comando do Exército, tá? O juiz que encaminha, para no prazo de 48 horas ele destruir ou doar as armas de fogo aos órgãos de segurança, tá? Ou às Forças Armadas. As armas e munições relacionadas ao tráfico de droga perdidas em favor da União serão encaminhadas ao comando do Exército e, se de bom estado, destinadas com prioridade aos órgãos de segurança pública do sistema penitenciário. Banco Nacional de Perfis Balísticos, tá? Novidade do pacote de crime que diz o seguinte: tem como objetivo cadastrar as armas de fogo e armazenar características de classe individualizadoras de projéteis de estojos de munição deflagrados por arma de fogo.
tá? Então, é um banco específico, tá? Conterá registros e armas de fogo relacionadas a crimes para subsidiar as investigações, dados terão de caráter sigiloso e a formação, gestão e acesso será regulamentada pelo Poder Executivo Federal, tá? Então é um banco de provas, um banco de registro, né, de armas, de munições deflagradas, então eles vão registrando lá, tá, para que talvez no futuro ou em uma investigação eles possam se utilizar desse banco de provas aí para concluir alguma investigação. Tá bom, pessoal? Então, nós concluímos aqui, portanto, o estudo relacionado ao Estatuto do Desarmamento, tá? Espero ter contribuído mais uma vez e nas próximas oportunidades estaremos tratando de outras leis penais especiais, tá? Bons estudos, boa noite, bom dia, boa tarde e vamos seguir em frente, tá? Valeu!